Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de 3, nosso nono episódio. Diferente do que a gente falou na semana passada, que a gente estaria ao vivo neste nono programa, infelizmente, atribuições de profissionais vão tirar essa possibilidade da gente e a gente vai fazer o programa gravado mais uma vez, mas mesmo assim, os avisos de sempre, né? Então, primeiro começar agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, a Zezinha Fernandes, o Lindo Castro Nogueira, o Cindy Hoteleiros, e também, só para reforçar para quem está chegando agora, quem está nos assistindo pela primeira vez, dê o seu like no vídeo, nos vídeos, a gente já está no nono programa, compartilhe com os amigos, com a família, no trabalho, enfim, compartilhe para quem você acha que essas informações que a gente traz aqui devem chegar. E claro, se inscreva, porque quando você se inscreve, principalmente quando ativa o sininho no YouTube, você passa a receber as notificações dos nossos novos programas em tempo real, seja episódio gravado, seja o episódio ao vivo. Então, esse programa está sendo gravado no dia de hoje, uma sexta-feira, dia 6 de outubro, e ele vai ao ar amanhã, por volta do meio-dia, às 11 horas, meio-dia, que é quando nossos episódios vão normalmente ao ar, ao vivo. Então eu sou o Jonatas Andrade, estou aqui mais uma vez ao lado dos meus companheiros de bancada, Caio César Muniz e Luiz Costa. Esse é o Baião de 3, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos e vamos lá. E no programa de hoje a gente tem menos assuntos, mas não quer dizer que os assuntos não sejam de interesse público, né? São inclusive assuntos que têm a ver muito com a cidade de Mossoró. Hoje nosso programa é 100% Mossoró. Nós falamos muito de política nacional, política regional, política local, mas hoje a gente preparou um programa 100% moçoroense para vocês, porque tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com a cidade de Mossoró ou com os interesses dos norte-riograndenses. Então, começando aqui por um assunto que já saiu hoje, né? Eu estou aqui com o Jornal de Fato, na página de esportes. A coluna aqui de Marcos Santos fala de mais uma maldade com o Nogueirão. Vejam só, o Nogueirão, que foi assunto de um dos nossos programas lá atrás, mais uma vez volta aqui ao tema, à pauta, porque agora a gente tem mais uma dificuldade, mais um problema em relação ao estádio Leonardo Nogueira. Então, o Marcos Santos, eu não vou ler tudo que está aqui, mas ele diz basicamente que se não bastassem os problemas físicos, ou seja, de boa parte das arquibancadas interditadas, agora o solo, né? Ou seja, as pessoas vão lá para assistir o jogo e é lá agora o problema, ou seja, no campo. O gramado do Nogueirão está ruim, impraticável ao futebol. Nem para os jogos escolares serve. Isso nos tempos de municipalização. E ele termina a coluna dizendo o seguinte: o fato é que o Nogueirão está indo para a cova. Então, mal aconteceu, Caio, você que é um ilustre torcedor do Palmeiras, do meu Palmeiras, mal aconteceu aí a municipalização do Nogueirão. A gente falou daqueles problemas na arquibancada, o torcedor afundou o pé, a coxa, né? E agora o estádio todo pintado de azul e, na verdade, os problemas acontecem onde menos deveriam acontecer, ou seja, na arquibancada com o público e no campo com os jogadores. Então, o que é que você, Caio, já pode nos dizer? O que é que você acha disso? Você que é um amante do futebol, mais uma vez torcedor do Palmeiras, o que é que você pode me dizer sobre isso? Eu sou um torcedor em que o Palmeiras caia para a segunda divisão, terceira, sou Flamengo até morrer. Mas lamento que meus pêsames a vocês aí pela a saída precoce da Libertadores. É assim mesmo, futebol é isso. Precoce não, precoce é do Flamengo, vamos ter cuidado. Vamos lá. É mais um desastre dessa gestão, né? Quer dizer, ela fez um estardalhaço danado e aí aqui vamos dar os devidos créditos com a conivência política, inclusive do vereador que já foi desportista, né? Que a solução era municipalizar, está municipalizado. E aí? E agora? Então vocês deveriam estar cuidando daquilo que vocês se propuseram a cuidar, que é o nosso estádio de futebol, o único estádio de futebol. Nós temos 2 times de grande porte na cidade, mas já temos um segundo, que é o Mossoró Esporte Clube também. Terceiro, aliás, se firmando. Então temos o Potiguar, o Baraúna, agora o Mossoró Esporte Clube. Três times de futebol numa cidade que nem Mossoró, do interior do estado, não é pouca coisa. 2 torcidas apaixonadas, que são as torcidas de Potiguar e Baraúnas.
com história, 2 times com história, né? E um estádio caindo aos pedaços. Se Marcos diz, eu acredito, porque Marcos é um grande entendedor do esporte local, acompanha isso de perto, desde muito tempo. Eu confesso a vocês que me dá uma tristeza quando eu passo ali ao lado do Nogueirão, uma praça que é belíssima, com um monumento a um atleta moçoroense que jogou no Flamengo, que teve projeção nacional, e simplesmente parece que não há interesse nenhum em cuidar daquilo, né? Eu queria saber o que o vereador que já foi esportista acha disso, sabe? Ele que tanto berra, que tanto bate em mesa, que tanto xinga opositores, o que ele acha disso? Todo mundo está mentindo, tá tudo beleza mesmo no Nogueirão, sabe? Eu acredito que só vão tomar uma medida séria ali quando acontecer uma tragédia. Botaram a pá de cal, como a gente já citou aqui várias vezes, a pá de cal azul e branca, né? A mão de cal. A mão de cal. Pá de cal é... A pá de cal é quando acontecer a tragédia, né? O chapéu de cal. O chapéu de cal, Caso isso. do prefeito. Então, assim, é só lamentar isso aí, né? Mais essa tragédia. Nós sabemos que não é só o Nogueirão, se a gente der uma volta pela cidade. Alisson está fazendo uma coisa que muita gente criticou e critica ainda. Hoje mesmo eu acho que eu conversei sobre isso com alguém da antiga gestão de Rosalba, que era maquiar a cidade. Então o Alisson não está muito longe disso, não. Ele tem passado uma maquiagem bonita na cidade. Quem entra, né, na cidade está achando que está entrando numa nova Suíça, só não é por causa do calor, né? Mas daqui uns dias ele bota os ar-condicionados de enfeite debaixo dos viadutos para dizer que está funcionando e tudo mais. O cara já foi até para o top do Everest, né, para o pico do Everest, não demora não. Então, assim, o Nogueirão, com aquela maquiagem que foi dada, é só isso. É o que ele sabe fazer de melhor, né? Nós estamos aguardando ainda com ansiedade o que ele quer fazer com o Vucu Vucu, o que ele quer fazer com a Cobal, né? Vai reinaugurar de novo. E aí o Nogueirão está nessa lista. Se a gente parar um pouquinho para pensar, tem mais equipamentos nessa mesma situação, né? E vamos torcer que ele acorde. Eu acho que agora, no início do ano que vem, ele acorda, porque é ano de eleição. A minha teoria é de que ele está guardando toda essa munição para o ano que vem, né? Porque a gente sabe que o povo, uma grande parte do povo tem a memória curta, né? E aí se ele fizer agora, daqui para lá vão esquecer. Então eu acho que é isso, pelo menos que seja, né? Antes que alguém morra, antes que o estádio caia, né? Antes que um jogador frature uma perna pisando num buraco, só não vai acontecer porque os nossos jogos, pelo menos por enquanto, estão paralisados. Mas como diz Marcos, nem para o futebol amador o estádio está servindo. Então é uma pena, mais uma pena para essa gestão desastrosa de Alisson Bezerra. Costa. Vamos lá. Primeiro assim, Caio, os jogos não estão paralisados, né? Teve jogo domingo aqui, Mossoró e Parnamirim, né? Próximo domingo vai ter também, está ocorrendo na segunda divisão do Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte, onde Baraunas e Mossoró participam. Olha, veja só, o Nogueirão é um estádio histórico aqui em Mossoró. Então, assim, nós já conversamos aqui anteriormente sobre a necessidade da valorização da cultura, né? A gente sempre está aqui do lado de Caio, um poeta, um cara assim que vive muito intensamente a cultura, e nós já abordamos assim a necessidade de dar cultura ao povo. E a gente pode pegar também o esporte, o futebol principalmente, que é uma paixão nacional, né? É interessante que o poder público invista, né? Invista principalmente na sua principal praça de esporte aqui em Mossoró, que deveria ser o Nogueirão. Por que eu estou dizendo deveria ser? Porque o Nogueirão, gente, está literalmente abandonado. Então, se tentou fazer essa maquiagem, eu concordo com o Caio sobre essa impressão que se tinha, impressão não, né? Dessa visão que se tinha da gestão de Rosalba, né? Dessa maquiagem que ela fazia. Agora sim, eu pensava que Rosalba maquiava. Quando a gente vê agora a gestão de Alisson, ele supera
nessa questão da maquiagem. Rosalba chegou a fazer maquete, né? Maquete do novo estádio. Ali foi também histórico. Mas enfim, se a gente só pegar, ali tivemos já os grandes times jogando, o Santos já passou por lá, os 4 grandes do Rio, Botafogo, o Fluminense com Rivelino, na época o melhor jogador do mundo era Rivelino, jogou lá, o Botafogo com Jairzinho, que tinha sido campeão da Copa de 70, jogou lá, o Vasco com Roberto Dinamite, o Flamengo com Zico, onde teve um público, acho que o recorde ali, que chegou perto dos 18 mil, né, torcedores no Nogueirão. Gente, 18 mil torcedores. Hoje o Nogueirão está limitado a um público de pouco mais de 1.000 pessoas. Né? Então, assim, um absurdo o que se faz aqui. 1.000 talvez caiba aqui no ginásio, né? Exatamente, um ginásio talvez caiba meio, daqui a pouco. Estádio com atuação de ginásio. Isso. Então eu quero aqui parabenizar a coragem e a coerência de Marcos Santos, porque a gente estranha o silêncio da imprensa que cobre o esporte em não abordar esse tema. A gente estranha, mas sabe, né? Isso. É porque a gente tenta ser educado, mas a gente lá. Vou mudar o termo. A gente lamenta o silêncio da imprensa que cobre o esporte, principalmente pelo motivo desse silêncio. Né? Então, assim, está aí a segunda divisão em andamento. Em janeiro do próximo ano vai começar a primeira divisão. A gente tem a expectativa que ou Mossoró ou Baraunas consiga essa vaga para subir, voltando a ter o Mossoró com 2 representantes, e corre o risco muito sério de ficar sem estádio para jogar. O Potiguar já começa a procurar outra praça de esporte. Então, sempre se cantava que a municipalização era a saída para o Nogueirão, que enquanto estava com a Liga, não tinha poder de investimento. Então, se passou para o município, e eu digo sem medo de estar exagerando, sem medo de errar. Há muito tempo eu acompanho o futebol aqui em Mossoró e não tenho nenhuma dúvida, o Nogueirão passa pelo seu pior momento desde a sua inauguração lá nos idos de 68, 69, por aí. Né? Então é lamentável a forma, o abandono que se tem. E só relembrando aí, que lá atrás, quando houve o incidente com o torcedor que afundou lá a perna na arquibancada, depois da maquiagem, um torcedor foi reclamar nas redes sociais e foi chamado de jumento. Pela secretária municipal do esporte, que depois tentou se desculpar, depois que a repercussão negativa ela tentou se desculpar, mas é lamentável a forma que a gestão trata o Nogueirão. E eu sempre pego o exemplo do Nogueirão, né, para expandir essa gestão, que não passa de uma maquiagem. Né? Então a gente fica muito triste com essa situação do Nogueirão específica, diante de tantas outras atitudes e ações da gestão que nos deixam tristes. Mas essa do Nogueirão é muito emblemática. Para quem é desportista, para quem acompanha o futebol local, não tem outra coisa a não se lamentar, e lamentar muito. Né? E a pergunta que se faz é: até quando? E outro detalhe, além dessa questão do Nogueirão, a gente vai levantar aqui a questão do Baraunas, que recebeu esse ano as últimas 2 parcelas do patrocínio do ano passado. Então, você vê, os diretores já fazem o futebol com muita dificuldade financeira. Então, uma verba, né, um patrocínio que era para ter sido pago no ano passado, né, e esse ano tinha a expectativa de ser renovado, quer dizer, só esse ano, né, é que foi concluída as 2 parcelas do ano passado. Isso é para quem não leva a juventude a sério, o futebol a sério, né, o desporto a sério, sabe? Nós temos, já tivemos na Câmara Municipal atletas moçoroenses pedindo socorro para participar de competições nacionais. Né? Então, quando não se leva a coisa a sério, acontece esse tipo de coisa. Então, com certeza, o futebol, a boa prática de esportes, não é levada a sério nesse município. Então, é só lamentável.
Falando em lamentação, eu queria até aproveitar e fazer aqui uma pequena inserção, só para destacar, aproveitando que houve aqui, de um de vocês, houve uma fala sobre um vereador justamente ligado ao esporte, né, que nunca fez questão de esconder que foi ligado ao esporte há algumas décadas. O mesmo vereador, durante a semana, ele, na verdade já é algo sistemático, né, inclusive desse vereador em questão, ele teve uma atitude extremamente lamentável em uma das sessões, porque a gente sabe que tem uma vereadora, quem não sabe, né, existe uma vereadora grávida na Câmara Municipal de 6 meses e que tem sido provocada, inclusive pelos vereadores da gestão, mais especificamente um ou outro, por conta de coisas que não tem necessariamente a ver com ela, às vezes que tem a ver com a mãe dela e tudo mais, com o passado político de Mossoró. E essa vereadora tem sido confrontada, grávida de 6 meses, e ela tem constantemente assim, não conseguido terminar as sessões, não tem conseguido ir por conta desses ataques, dessas afrontas aí, que basicamente entram no campo da violência política de gênero, né? Então, lamentar aqui esse fato e os fatos pretéritos aí que andam acontecendo com ela, porque de fato a gente espera que não aconteça esse tipo de comportamento numa Câmara Municipal, inclusive, né? Que as pessoas devem prezar pelo decoro. Falando em decoro, falando em política, né, dando prosseguimento aí. Mas assim, eu faço questão de prestar minha solidariedade. Realmente isso é um absurdo que isso ainda aconteça, né, hoje em dia. Assim, eu acho que o debate é salutar, a questão de você discordar, o debate de ideias, ter oposição, ter situação, isso aí precisa existir naquela casa, agora sempre com respeito. Então, assim, é profundamente lamentável que ainda hoje a gente precisa estar aqui abordando um tema como esse. Você entrou nesse assunto, na verdade nem estava aqui na nossa pauta, mas não dá para passar em branco. E assim, eu gostaria também de me solidarizar com a vereadora. A gente não cita os nomes aqui, não é por covardia não, sabe? É uma questão até de ética, porque todo mundo sabe quem são as figuras, né? Mas assim, não é uma coisa de hoje. Seria muito bom que a população acompanhasse as sessões da Câmara. Outros parlamentares já sofreram agressão? Um vereador recente pediu afastamento para tratar da saúde mental e também foi tratado com desdenho, com piadinhas, com desrespeito. Eu tive uma passagem pela Câmara, trabalhando na assessoria de Gilberto Diógenes, então vereador, e eu conviver naquela casa é adoecedor mesmo, sabe? E parece que quanto mais passa, pior fica. Ser oposição a alguém não lhe dá o direito de desrespeitar o ser humano que ali está. Conviver com a hipocrisia de algumas pessoas que habitam aquela casa, com a hipocrisia, com a falta de empatia com o ser humano, é algo adoecedor, sabe? Eu acho que eu digo isso sempre, quem trabalha ali na Câmara, naquele ambiente da Câmara, insalubre, aquilo ali é insalubre, deveria receber periculosidade, porque é ruim, é perigoso, adoece o ser humano, ou ele tem que ter força, ter a cabeça boa, muito boa, ou ele adoece mentalmente, sabe? Pronto, você atacar, desrespeitar uma pessoa grávida, uma mulher grávida, é de uma falta de, sei lá, de humanidade tão grande que me faltam palavras. Então toda a nossa solidariedade à vereadora, procurem se afastar mais desses entes, porque eles não têm nada a acrescentar a você nem a ninguém. Faça o seu trabalho da sua forma e que seu bebê venha bem e tudo aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto o Baião de 3, né, nós lamentamos e manifestamos o nosso repúdio aqui, coletivo a essas atitudes, né? A gente espera que um ambiente como a Casa do Povo, né, que não é tão do povo assim, tem sido cada vez menos, deveria prezar mais pela diplomacia, pelo respeito, pelo decoro e pelo respeito assim, entre aquelas pessoas que não necessariamente precisam estar naquele mesmo campo político, mas isso não quer dizer que não devam respeitar e compreender as falas e manifestações uns dos outros. Você disse duas palavras que cabem bem para um político,
Um político, vereador é um político. Então, duas palavras que eles deviam botar na cartilha. Mas a gente sabe, olha, não ter uma formação, uma boa formação, ter estudado pouco, não faz de um ser humano menor, não. Porque ele pode aprender no dia a dia, ele pode buscar os melhores caminhos. A gente sabe que tem alguns 2 ou 3 ali vereadores que tiveram um pouco de estudo e tudo mais. Mas isso, o ser humano, a educação, ela vem de casa, vem do berço. Então você não pode. Então, duas palavras que Jonathan falou cabem muito bem ali: diplomacia e respeito. Pelo amor de Deus. Vamos manter isso, pelo menos, a diplomacia e o respeito para com o ser humano, seja ele quem for, seu adversário, que seja seu adversário. Adversário não quer dizer inimigo, não. Adversário é a pessoa que diverge de você aqui num ponto ou no outro, e você está certo em defender seu ponto de vista. Mas mantenha a diplomacia que faz parte do seu cargo e o respeito que faz parte de qualquer ser humano. Pelo menos isso. Nosso último assunto, mais uma vez voltado à cidade de Mossoró, talvez tenha sido o assunto mais intrigante, polêmico, do município de Mossoró durante a semana, talvez nas últimas semanas, talvez no último mês ou meses, mas aí a gente está tendo agora, passou a ter novas informações porque a prefeitura acabou cometendo um deslize inesperado aí, um ato falho que provou, na verdade, que a narrativa da própria prefeitura não era bem o que estava sendo vendido. Mas aí eu estou falando da Caerne, a situação da Caerne, a problemática da água. A gente soube recentemente que o diretor-presidente da Caerne, o Roberto, ele foi convidado, ele foi chamado, convocado para uma reunião no Palácio da Resistência, onde foi recebido, obviamente, por Alisson, enfim, pelos secretários, deve ter levado, imagino, também a sua equipe. E lá foram apresentadas as problemáticas da Caerne e os pontos que vão eventualmente solucionar isso aí, como, por exemplo, a doação de 2 terrenos, né, que a Caerne pleiteia junto à prefeitura e que o prefeito, então, propagando por aí, juntamente com a sua base, o pedido não tenha sido feito formalmente, segundo o que diz a gestão. Mas aí, uma nota saída neste dia antes de ontem, né, enfim, na quinta-feira, mostra, na verdade, que o pedido foi feito formalmente e que a própria prefeitura, na verdade, acabou entregando que houve realmente o pedido formal e disse que não, mas aí a própria prefeitura afirma em nota que o pedido aconteceu. Então, uma série de lambanças aí por parte da prefeitura mostra agora que o pedido foi feito pela Caerne formalmente. A prefeitura parece que não tem interesse e ainda negou que o pedido foi feito formalmente. E depois assumiu, talvez sem querer, um ato falho, uma falta de comunicação entre o mandatário e sua equipe de comunicação, que seja, quem escreve para ele, enfim. E aí a gente tem agora um outro lado que mostra que a prefeitura não estava bem falando a verdade nesse caso e que a Caerne, sim, tinha feito com toda seguir todos os passos e processos e, de fato, fez a solicitação dos terrenos, das doações dos terrenos. Lembrando ainda também que a prefeitura tem uma dívida milionária com a Caerne e a Caerne fez esse pedido para tentar solucionar a problemática da água. Então, voltando agora para Caio, para começar por ele. Caio, você estava lendo a nota aí, né? E aí você também pode nos dar informações, que você já sabe, você já apurou sobre essa nota, sobre esse caso da Caerne e o prefeito e a prefeitura. Eu vou quase emendar com a fala anterior. Quer dizer, é isso, são desgastes desnecessários. A gente sabe, todos nós sabemos, inclusive eu já falei aqui, já publiquei, do problema que a gente está sofrendo com falta d'água em alguns pontos de Mossoró, em vários pontos de Mossoró. É um problema, assim, também que passa pela Caerne, lógico que passa pela Caerne. Aí a prefeitura, estava lendo aqui na nota, ele assim, lá já no parágrafo, a prefeitura destaca ainda a urgência da concepção e apresentação de um plano emergencial com providência por parte da Caerne para sanar a falta d'água. Só
que lá no começo ele já diz, no dia 5 e 6, a CAERN solicitou à Prefeitura a adoção de medidas necessárias para a desapropriação do poço, do terreno. Então a CAERN já pediu, ela está ali dizendo, a gente precisa cavar um poço, Prefeitura. Doe aqui esse terreno para a gente cavar um poço, porque aí não, eles negaram, porque precisava do pedido formal, está aqui a nota da Prefeitura. No dia 5 e 6 de setembro de 2023, vou ler devagar. A CAERN solicitou à Prefeitura de Mossoró, esse aqui é texto da Prefeitura, solicitou à Prefeitura de Mossoró a adoção de medidas necessárias para a desapropriação de terreno destinado à construção de obra, licenciamento ambiental e cessão de uso de terreno destinado à obra de abastecimento. Na nota da Prefeitura, isso aqui é a nota da Prefeitura. Então, mais formal que isso é o quê? Né? Ele está dizendo aqui, com certeza isso aqui não foi um bilhete, igual o de Lampião mandou para Parrudolfo Fernandes. Com certeza não foi. Então, e lá embaixo, a Prefeitura diz que precisa de diálogo, Não, o que precisa de ação concreta, de deixar de lado essa politicazinha miúda, rasteira, oportunista, de falácia, negócio de diálogo. Tudo que Alisson não tem é diálogo. Porque ele mistura as coisas, diálogo, é o que só o que ele coloca. Né? Costa tem vivido isso mais de perto, então diálogo para ele é o que ele manda. Né? Então, tá aqui, não sou eu, tá aqui, ó, anota. Você, numa busca em todos os sites da cidade, você vai ver isso. Então, Alisson se queima com essas besteiras, com essas coisas pequenas, a cada dia mais. Porque aqui não é o servidor público, que ele também está queimado agora com a guarda municipal. Porque ele também está queimado em vários pontos, entendeu? E agora é a população de um modo geral. Está aqui, eu li aqui, isso aqui foi uma leitura, está aqui o texto da CAERN, aliás, da Prefeitura, a nota da Prefeitura Municipal de Mossoró. Então ele diz aqui que a CAERN solicitou, né? E lá embaixo, depois de negar, diz que não. A Prefeitura destaca ainda que a urgência de concepção, de apresentação de um plano emergencial. Ela já disse lá que ela precisa de terreno para criar um poço, criatura. Cria-se um poço, faz-se um poço, e se não vai resolver tudo, aí parte-se para planos B, C, D, mas a CAERN está pedindo aqui, eu preciso desse aqui para me instalar um novo poço. Mossoró está crescendo muito, a gente sabe disso. Né? Mossoró está crescendo para todos os lados, os bairros pipocando aí. Né? E logicamente que um sistema de abastecimento que foi construído há não sei quantas décadas atrás, precisa de criar novos poços, sim, de ampliar a rede de abastecimento, sim. E aqui o que a CAERN está dizendo é, preciso desse terreno para a criação de um novo poço, para melhor abastecer a cidade. E o que a Alisson faz? Nega, e depois vem esse tipo de conversa fiada que só na cabeça dele. Sem contar que mandou toda a sua claque, eu li um texto brilhante de Magnus Alves, anteontem, dizendo que a falta d'água é o único problema que os vereadores de Alisson estão vendo em Mossoró no momento. Só isso. IPTU e falta de estrutura não é nada. Tá tudo, só a água é o problema de Mossoró. Costa, o prefeito está querendo que a CAERN perdoe a dívida milionária para poder ceder os terrenos, ele está chantageando a CAERN no fim de tudo? Foi interessante que ele disse que doava se a CAERN perdoasse a dívida. Não vai doar. Então, peraí, o prefeito então não está pensando na população de Mossoró, na falta de água. Não, então, e é um detalhe importante o seguinte, essa denúncia, né, dessa negação da doação dos terrenos à CAERN foi feita mais uma vez, vamos ter que elogiar aqui no blog Boca da Noite, por Márcio Alexandre. Ele escreveu isso e esse assunto veio à tona. Quando o assunto da negação dos terrenos veio à tona e repercutiu negativamente, porque, como bem Caio falou, toda a questão da falta d'água nos bairros moçoroenses era usada pelos vereadores. Quando isso começou a respingar em Alisson, então eles se preocuparam, né?
E foi interessante que na nota que a prefeitura divulgou para dizer que não foi comunicado oficialmente, ela disse que a KL comunicou oficialmente. Então, tropeçou aí nas próprias pernas, né? Como diz a emenda, saiu pior do que o soneto. Como é, cara? Me ajuda aí. É assim mesmo? É isso mesmo. Então, assim, eu não vou usar o termo aqui, sabe aquela coisa que quanto mais mexe, mais fede? Né? Então, eu acho que a prefeitura tentou corrigir e piorou uma coisa. Né? Piorou tanto porque se a justificativa, né, que ela tinha usado para não ter a resposta é desmentida pela própria nota dela, aí gera uma situação que não tem como defender. Então a gente lamenta, porque a gente tem dito aqui repetidas vezes a falta da postura republicana. Gente, Alisson, ele está fazendo uma gestão, eu acredito, concordo com o Caio que ele não é invencível, mas ele é o favorito para a reeleição, mas ele é apenas o prefeito de Mossoró. Estou falando apenas porque ele se acha o dono, ele se acha que vai se perpetuar ali para sempre, e não vai, ele pode ser eleito, reeleito, né? Então seria interessante, como bem Juntas falou, ter uma preocupação com uma população, independente se quem vai faturar politicamente ou não. A impressão que se passa é que é aquela história do quanto pior, melhor. Né? Então, quanto mais faltar água na população, melhor para Alisson, que tem essa... E assim, reforçando aqui o texto de Bruno Barreto, que ele diz o seguinte, que ele perdeu uma grande oportunidade de ganhar ponto com a população. Isso. Porque, por exemplo, se o nosso problema é falta d'água, né? Nós temos um problema em vários pontos. Essa briga dele com a KR não está levando a lugar nenhum para a população. Então, se ele cede o pulso, uma parceria, governo e prefeitura de Mossoró, não é Alisson não, Alisson é a prefeitura de Mossoró, institucionalmente, entendeu? Então você ganha ponto, ele ganha ponto, porque aí essa população toda, aí ele faz o estardalhaço, que sai correndo na rua com boné, chapéu, com água para cima, né? E faz o estardalhaço dele, como ele é praxe dele, entendeu? Mas ele ganharia ponto, então não entende-se. Isso, mas o que falta realmente é essa postura republicana, essa representatividade institucional, esse interesse da população. Existe um problema, vamos tentar resolver o problema e não deixar que o problema continue para que eu tenha esse capital político aumentado. Então a gente lamenta muito essa postura, mas enfim, tropeçou nas próprias pernas e principalmente em algo que a gente sempre elogia aqui, a gestão de Alisson nesse ponto, que é uma gestão que, acho que elogia também, que é uma gestão que sabe se comunicar muito bem, sabe fazer o marketing muito bem. Agora, nessa questão da carne, nessa questão dos terrenos, foi uma coisa assim que eu acho que a pessoa que escreveu, ele não passou o redator, né, que vai, veja aqui como é que está, né? Não, escreveu, mandou, e foi uma coisa que ele quis negar, enfim, foi um verdadeiro confusão, e que a gente lamenta que quem perde com isso tudo, com essa postura de Alisson aqui em Goiânia, e da prefeitura de Alisson, que parece uma questão, aí sim, pessoal, é a população que vai passar mais tempo para solucionar um problema tão grave que é a falta d'água. Eu tenho um pensamento de que quanto mais você usa a comunicação, mais seus erros vão justamente dela. Né? Quanto mais você depende da sua comunicação, do seu marketing, da sua propaganda, mais os seus erros, quando eles acontecem, a priori, vêm dela ou acontecem a partir dela. Foi assim, inclusive, esse pensamento eu tenho faz um tempo já, mas eu nunca coloquei aqui. Foi assim, inclusive, com o caso lá da invasão do centro cirúrgico, que ele invadiu o centro cirúrgico quando a mulher estava sendo cirurgiada para fazer uma live. Prefeito. Foi assim quando o prefeito tentou bater de frente com o senador Stevenson, que, enfim, teve toda aquela discussão, aquele palavreado chulo todo que os dois acabaram trocando, né? Principalmente eu acho que veio mais de Stevenson do que dele, aí o prefeito tentou rebater e se deu mal. E agora também, no caso da KR, quando a prefeitura, a gestão acaba
pisando aí na casca de banana e escorrega feio, justamente para tentar dizer que não houve algo que, na verdade, a própria prefeitura afirmou depois que esse algo aconteceu, que foi a nota, que foi o pedido formal por parte da CAERP. Então, como mais o prefeito sobe aí no seu Everest para tentar divulgar a própria comunicação, os benfeitos do prefeito, da prefeitura, da mídia, mas ele escorrega na casca de banana. Então esse exemplo ficou claro aí. Então talvez seja... Tem outros. Olha, Alisson está tão deslumbrado com a coisa, que ele tem cometido uns errozinhos, mas errozinhos que podem lhe custar muito lá na frente. Eu não vou... Igual o menino pobrezinho, né? Eu não vou dizer, não porque eu quero guardar esse trunfo na manga, mas ele tem cometido uns erros primários na questão da comunicação. Comunicação é importante. Você disse que ele sabe fazer bem, com o dinheiro que ele tem, eu faria também, entendeu? E até mais, porque ele tem uma assessoria de comunicação as agências também. E fora a sua assessoria de comunicação, ele ainda tem milhares de gente trabalhando aí por ele. Aqui ele mesmo abriu uma agência, né, inclusive. Não sabia. Então veja bem. Mas olha, meu amigo, eu tenho encontrado umas falhas que podem render dor de cabeças no futuro. Mas eu não vou passar vou dizer a reza, mas não vou dizer o santo não. Depois, lá na frente vocês descobrem. Amigas e amigos, chegamos ao fim do 9º episódio do Baião de 3. Queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores e vou tentar colocar eles aqui em cima, né, para a gente destacar visualmente também. Mais uma vez também, queria pedir o like de vocês nos vídeos, queria pedir a inscrição de vocês, comentem também nos nossos vídeos, divulguem o Baião de 3 por aí, para a família, nos grupos, cuidado para não dar briga, mas divulguem o nosso trabalho, divulguem aí, nós estamos com 9 programas hoje, estamos indo para o 10º na semana que vem, então já é um sortilégio aí de assuntos que a gente vem debatendo ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Então, mais uma vez, agradecer, desejar que o almoço de vocês, para quem for assistir em tempo real na hora do almoço. Eu estou interrompendo aqui, eu estou querendo muito que o sogro de Caio, né, nos acompanhe aí. Vai acompanhar. Vamos lá, continue, assistir um e outro. Mas sempre com muito respeito, né? A gente está aqui debatendo, enfim, trazendo informações em tempo real ou não para vocês, nesse caso gravado. Mas são informações que eu acredito que uma outra pessoa talvez não saiba, que ocorreu durante a semana, durante, enfim, os últimos dias. Então agradecemos a audiência de vocês, mais uma vez pedimos o like, a inscrição, a divulgação. Nós somos o Baião de 3, então por hoje é só, até mais, valeu, tchau.